Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo, dia 6 de fevereiro, celebramos a ressurreição de Jesus. Cada domingo é tempo de alegria, cada domingo é tempo para rejubilarmos na presença do Senhor e é também Dominus Dei, quer dizer um dia consagrado ao Senhor, um dia consagrado à sua palavra. Por isso que a Léxio do domingo deve ser toda especial e, se possível, vivida em família, antes de podermos celebrar na comunidade paroquial, na igreja, antes de podermos celebrar com os outros, de já celebrarmos nessa casa familiar que é a primeira igreja doméstica. Na nossa regra de vida, hoje queremos meditar o número 59, a oração pessoal cotidiana. Santa Teresa d'Ávila tem uma expressão muito bonita, dizendo que essa oração é como o cimento de toda a construção. A oração deve ser o cimento no nosso mosteiro. A oração pessoal não substitui a oração comunitária, mas a sustenta e a alimenta. Desta forma, a oração comunitária estimula e nos remete às nossas responsabilidades na oração pessoal. Há uma interação entre as duas. Há múltiplas formas de orar em segredo, oração silenciosa, o terço, oração do coração, e a comunidade não impõe um único modo de oração pessoal. Cada um deve encontrar o seu modo. Esta liberdade pessoal deve ser respeitada e considerada no acompanhamento espiritual. Cada um deve ter o cuidado em falar com o seu acompanhador espiritual sobre a sua vida de oração pessoal, a fim de progredir na sua vida comunitária. A Virgem Maria, mestra de oração, nos ajuda a fazer memória das graças de Deus e a meditar todas as coisas em nosso coração. Orai sem cessar. Cada membro da comunidade é chamado a manter uma vida contemplativa ao longo do seu trabalho, dos seus serviços, dos seus encontros, de suas relações fraternas e até nos tempos livres. A interioridade deve impregnar os nossos tempos de silêncio e os lugares consagrados à oração. Esta qualidade é indispensável para que a comunidade anuncie o que ela contemple e entregue aos outros o fruto da sua contemplação. Os irmãos e irmãs consagrados devem buscar, mais do que todos os outros, esses lugares e tempos reservados à oração, à união a Deus e relembrar os que estão à sua volta. A oração pessoal, ao contrário de um mau isolamento, prepara-nos para o testemunho a ser transmitido aos nossos irmãos das graças recebidas de Deus. À imagem da igreja, a comunidade é chamada a tornar-se simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina. Bem presente na nossa comunidade, a palavra de Deus deve passar antes de toda e qualquer devoção particular. Ela deve ser o sustento e o suporte principal da nossa oração pessoal. Na comunidade, a contemplação é também marcada pela vida no Espírito, especialmente a partir da experiência da efusão do Espírito Santo. Devemos pedir a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons, justamente para a nossa oração pessoal. Ele nos ajuda a rezar segundo o coração e a vontade de Deus, em particular pelo dom do temor e da piedade filial. É por meio destes dons que o Senhor nos comunica a fortaleza que perdemos com os nossos pecados. Muito forte esse número 59, que vai nos mostrar a diferença entre oração pessoal e oração comunitária. A oração pessoal é esse cimento que sustenta todo o mosteiro, diz Teresa d'Ávila. Quer dizer que a oração pessoal vai dar essa solidez à nossa vida e vai sustentar toda a estrutura comunitária. Há várias formas de oração pessoal e cada uma deve encontrar a sua. Tem pessoas que gostam muito de repetir o nome de Jesus, outras que é o rosário, oração do coração, outras que é uma oração mais contemplativa com a natureza. Você deve encontrar a tua forma de oração pessoal. A adoração do Santíssimo, a oração pessoal através de uma palavra de Deus. Você deve encontrar o estilo da oração pessoal que o Senhor te chama. Mas orar em segredo é verdadeiramente o chamado de cada um de nós. E todos nós devemos trabalhar esta dimensão da nossa vida de oração com o nosso acompanhador espiritual. Como é que eu estou progredindo na minha vida de oração? Que momento é que eu estou vivendo na minha vida de oração? Momento de secura, de aridez, momento de união, momento de entrega, momento de renovação, momento de escuta profunda, momento de iluminação? Como é que está sendo vivida a minha oração pessoal? E a palavra de Deus é muito clara, ela nos exorta a orar sem cessar. Então não se trata apenas de ter alguns momentos de oração,
mas de orar sem cessar. A vida contemplativa é verdadeiramente esse primeiro ministério, esse primeiro serviço de cada um de nós, e de modo particular das almas consagradas. Não faria muito sentido vermos almas consagradas sobrecarregadas com as questões materiais e as almas casadas mais contemplativas. As almas consagradas são chamadas a ser essas primeiras almas íntimas que buscam os lugares e os momentos para a união com o Senhor. Então, eu lhe exorto a fazer no seu quarto um canto de oração, a ter o seu oratório, a ter os ícones ou as imagens que lhe lembram a oração, um ícone ou um santo que lhe lembre a oração, que o faça voltar, o seu crucifixo, a sua Bíblia com a qual você reza. Prepare esse lugar em que vai começar essa peregrinação interior, isso diariamente. Antes de se levantar, antes de deitar, durante o dia, vários momentos em que somos chamados à oração. E as nossas casas são organizadas assim, o claustro, que é um momento de oração, as capelas, os cantinhos de oração, toda a nossa casa deve ser esse santuário que nos convida a orarmos sem cessar. A oração é aquilo que me permite depois transmitir aos outros o que eu recebi na oração. Somos chamados nessa terra como peregrinos a transmitir, a anunciar aquilo que recebemos na vida contemplativa. E por isso a palavra de Deus deve ser primordial na nossa vida de oração. Mais do que qualquer outra devoção, na comunidade Sementes do Verbo, o centro, o âmago da nossa vida de oração pessoal é o Verbo, é a palavra. Por isso a importância da Lectio Divina. Quando a palavra de Deus se torna o centro, então ela se torna o suporte, o sustento principal da nossa oração pessoal. Também, um outro aspecto muito típico é a vida no Espírito. A oração pessoal é o lugar em que eu me abro ao Espírito Santo e peço com muita simplicidade que o Espírito me santifique, me inspire através dos dons, dos carismas, me fale através de profecias, me ilumine para a minha missão e para a missão daqueles que estão ao meu redor, para a missão da igreja que nos é confiado. Por isso devemos ter na oração pessoal um temor, uma piedade filial que nos põe em atitude de filhos que recebem do Pai tudo quanto o Pai quiser lhes dar. A oração pessoal é o nosso maior tesouro e Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer, é por meio destes dons que o Senhor nos comunica a fortaleza que nós perdemos por causa dos nossos pecados. Então, não percamos esse lugar onde a fortaleza nos é comunicada de novo, não percamos esse lugar onde a fortaleza nos é devolvida. Lá onde o pecado destruiu, agora através da vida da oração, vamos ser reformados, vamos ser recriados através da palavra inspirada que Deus dá ao nosso coração. E hoje na Lectio vamos fazer essa experiência. Isaías 6. O Senhor quer falar ao coração do seu filho, do seu profeta. Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu queria só reter e relembrar com vocês essa palavra do nosso fundador. A nossa confiança na divina providência não tem nada a ver com uma vida relaxada e sem responsabilidade. Quer dizer que não é porque nós rezamos, não é porque nós temos uma vida de oração que então íamos nos tornar irresponsáveis ou dizendo, bom, eu vivo da providência. Não, nós vivemos do nosso trabalho e, em primeiro lugar, dessa vida contemplativa, dessa escuta atenta àquilo que Deus quer falar aos homens desse mundo. E também nós vivemos de todo o trabalho de doação através das casas de retiro, das nossas missões, de toda a formação que nós damos, do acompanhamento espiritual e dos serviços humildes da vida de Nazaré. Orar, confiar na providência de Deus não tem nada a ver com uma vida relaxada. Ao contrário, quando você vê uma pessoa que é verdadeiramente orante, você vê alguém que tem a sua vida purificada e que é verdadeiramente transfigurado pela palavra. Isaías 6, no ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono, alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele em pé estavam serafins com 6 asas. Eles clamavam uns para os outros e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça.
Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo com lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Ela colocou-me nos lábios e disse, vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi, eis-me aqui, envia-me. Muito bonita essa experiência de oração pessoal que fortifica o profeta, que o purifica. É muito bonita essa imagem dessas brasas que vêm do altar, certamente imagem da Eucaristia, certamente imagem do corpo de Cristo que vem nos nossos lábios e através dos nossos lábios adentra em todo o nosso ser e que nos purifica, nos revirginiza, nos santifica e que faz com que uma alma verdadeiramente orante é uma alma missionária. É tão forte que no documento de Aparecida, que celebramos esse ano os 20 anos, não se fala mais discípulos e missionários, como fossem coisas diferentes. Mas agora a expressão usada pela igreja é discípulos missionários. Se você é alguém que ora, você é alguém que está sempre em atitude de missão. E não vamos esperar que os outros sejam enviados em missão. Uma pessoa que ora é uma pessoa que está disponível a dizer, eis-me aqui, sem escolher campo de missão. É uma das primeiras regras da nossa comunidade. Salmo 137, eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouviste as palavras da minha boca. Na presença dos anjos eu canto a ti, e me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome, teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentaste a força dentro de mim. Todos os reis da terra te celebram, Senhor, pois eles ouvem as promessas da tua boca e cantam os caminhos de glória. Grande é a glória do Senhor. Contra a ira do meu inimigo estendes o braço e a tua direita me salva. O Senhor fará tudo por mim. O Senhor, teu amor é para sempre, não abandones as obras do teu amor. Tão bonito esse salmo que diz, o Senhor fará tudo por mim. Uma alma que ora é uma alma que tem uma amizade tão forte com o Senhor que tem essa consciência que Deus fará tudo para nos salvar. Tudo. E porque Ele faz tudo por nós, qual será a nossa resposta se não fazer tudo por Ele? 1 Coríntios 15, lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes e no qual permanecestes firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Deste modo terias acreditado em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 11. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar apareceu também a mim, como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos. Não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de mim, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que pregamos, eis também o que acreditastes. Tão forte essa palavra de São Paulo, que de fato nos exorta a uma consciência de que recebemos tudo na oração. E se recebemos na oração, então temos uma dinamite dentro de nós, um dinamismo que nos faz trabalhar mais do que todos os outros. Porque nós recebemos do próprio Deus, nós recebemos dele a inspiração, a força, a direção, a iluminação. Então há como que uma certeza, um dinamismo, um ardor, uma parresia que nos habita. A graça de Deus em mim não foi vã. Quer Deus que possamos todos nós dizer isso no fim da nossa vida. Deus derrama sobre nós tantas graças. Será que posso dizer a graça de Deus em mim não foi vã? Lucas 5, 1 a 11. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes.
Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faixe ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas, lançarei as redes. Fizeram isto e apanharam tamanha quantidade de peixe que as suas redes se rompiam. Fizeram também sinais aos sócios dos outros barcos para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto que quase afundaram. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, porque sou um pecador. O espanto com efeito se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que tinham acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Esta passagem tão bonita de Lucas 5, do Quinaltum, faz-te ao largo, lança as redes, mostra a transformação que uma alma vive quando ela ora. Muitas vezes nós somos como esses 2 barquinhos parados, estagnados, sem muito dinamismo, com uma vida tão humana, tão simples, tão banal. E o Senhor pede para adentrar na nossa barca, na nossa vida, no nosso coração e nos afasta das coisas terrenas. Não para nos afastar do que é terreno, mas para nos fazer ao largo, na intimidade com Deus. Para nos fazer adentrar no coração dele. E aí ele nos explica as Escrituras. O que é a oração, senão esse momento de intimidade em que o Senhor vai falar ao meu coração a palavra que eu preciso de ouvir. E logo uma fecundidade milagrosa por causa de uma obediência milagrosa. Sempre que estamos estagnados é porque estamos verdadeiramente sem rezar. Estamos estagnados porque paramos de escutar a voz do Senhor. E o Senhor nos convida a voltar a essa intimidade. Do Quinaltum. Não vivas mais uma vida banal, não vivas mais uma vida sem escutar o Senhor, não vivas mais uma vida com desculpas humanas de que trabalhaste a noite toda e não pescaste nada. Aprende a viver de uma vida divina. Aprende a lançar as redes e a fazer-te ao largo. Santo Agostinho vai comentar essa carta aos Gálatas dizendo assim: compreendemos a graça de Deus. E ele diz assim: começaram a suspeitar de Paulo que lhes havia pregado o evangelho, julgando-o infiel à doutrina de outros apóstolos, que obrigavam gentios a viver como judeus. O apóstolo Pedro cedera ao escândalo de tais homens e deixara-se levar à simulação, como se pensasse também ele que aos gentios de nada serviria o evangelho, se não se cumprisse os preceitos honorosos da lei. Mas o apóstolo Paulo afasta-o dessa dissimulação por conta nessa carta. Trata-se aqui da mesma questão do que na carta aos Romanos. Contudo, nesta última parece haver outra coisa, pois acaba com uma contenda e tranquiliza a situação entre os partidários dos judeus e os partidários dos gentios. Em nossa carta, porém, dirige-se àqueles que estavam abalados por causa da autoridade daqueles judeus, que os constrangiam aos preceitos da lei. Já haviam começado a dar descrédito, pensando que o apóstolo Paulo não lhes havia pregado toda a verdade, por não querer deixá-los circuncidar-se. Por isso começa assim: espanto-me por teres tão depressa passado daquele que vos chamou à glória de Cristo para um outro evangelho. Então Paulo vai, através das suas cartas, nos falar que não se trata apenas de preceitos, de leis, de rituais. É preciso entrar no espírito, na intimidade, que nos leva a obedecer à voz de Deus.